Já deixa o like aqui e se inscreve. E a nossa ideia era abrir um negócio de comida brasileira aqui. A gente veio... Olha aí. nós chegamos aqui com 7 malas. Cheio de feijão. Duas crianças. Não, nada, a gente não trouxe comida, não. Nós trouxemos a máquina de salgado da mala e Sim. todos os equipamentos, né? Para abrir aqui finger foods, né? Sim. Street food. A minha mais velha tinha 7 anos, a bebê de 3 meses, né? Nós chegamos aqui no dia em que ela completou 3 meses e a cachorra, né? Então, a gente veio... De mala e cuia Mala e mesmo. cuia, literalmente, né? Depois de 3 meses morando com a minha irmã e nessa cozinha, a vigilância sanitária veio pra gente ter o rating, né? E tudo Sim. mais. E ela falou assim pra gente, olha, o seu processo não tem problema nenhum, o problema é a cozinha que Sim. você tá alugando. Então, eu sugiro que você alugue a sua própria casa, prepare a sua cozinha para fazer o seu negócio e aí sim você vai ter controle, porque você está cozinhando num lugar que não é seu. Outras pessoas, que é um outro restaurante, tá cozinhando aqui. Então, assim, pode contaminar a sua comida e você não tem controle. Entendi. Então, depois de 3 meses morando com a minha irmã, nós alugamos a nossa primeira casa, né? Que era na próxima vilazinha, assim, da minha irmã. E esse lugar, eu era apaixonada por esse lugar. Desde que eu morava no Brasil, eu mostrava fotos pro meu marido, eu falei, eu quero morar nesse lugar, né? Sim. Fomos para esse lugar, alugamos a casa. A casa era bem legal, assim, pra gente começar o negócio, né? Mas aí nós tivemos um probleminha. Nós estávamos esperando a vigilância sanitária fazer a inspeção nesse novo lugar pra gente continuar o negócio, né? E um dia eu estava cozinhando nossa comida, Sim. eu estava refogando alho com páprica para fazer um frango, né? Na época eu comia carne. Sim. E a minha vizinha, né? A gente morava numa esquina, então só tinha uma casa do lado. A minha vizinha bateu na minha porta e falou assim: o cheiro da sua comida está infestando a minha casa. Nossa. Eu falei assim, mas por quê? Como assim? Ela falou, vem aqui, ela me levou dentro da casa dela. Eu juro pra você, eu só conseguia sentir tipo, cheiro de sabão em pó na casa dela, né? Mas ela falou que tava cheirando páprica e cebola. E ela falou assim, ela tem razão, eu estou cozinhando isso, né? Sim. Só que isso foi o gatilho de um problema tão grande para essa vizinha, né? Que ela chamou a vigilância sanitária porque ela começou a fazer reclamações que da nossa casa estavam vindo cheiros estranhos. Nossa. E que nós tínhamos um negócio dentro da casa e que ela achava estranho esses cheiros e um negócio de comida. Então, é uma coisa que não batia. Provavelmente a nossa comida não era saudável. Mas nós não cozinhávamos lá ainda, né? A gente cozinhava no restaurante. Estavam então, só assim, fazendo a comida normal. não, a gente já era nosso almoço. Sim. Então, a vigilância sanitária veio na minha casa e olhou a nossa casa e ela falou, eu não vejo nenhum problema na sua casa, né? Eu falei, olha, a gente tem um negócio, mas a gente não cozinha aqui, a gente cozinha num restaurante, né? A vigilância não veio ainda, assim, ela falou, olha, eu vou falar, eu não posso te falar quem é que fez a reclamação. Aí já era óbvio, né? Aí eu falei assim, claro, mas ela falou, eu não vejo problema nenhum, eu vou avisar as autoridades que me mandaram aqui. Eu falei, tá bom, né? Bom, vamos encurtar a história, né? A minha pequenininha, minha bebezinha, ficou com coqueluche aqui, ficou internada 2 dias. Assim que ela saiu, que foi mais ou menos na mesma semana que isso aconteceu, assim que ela saiu do hospital, ela estava em recuperação ainda, o meu landlord ligou e falou, eu preciso que você saia da casa em 2 semanas. Aí eu falei, mas por quê? Porque a vizinha, ela entrou com um advogado contra mim, Nossa. dizendo que vocês estão fazendo um negócio no lugar residencial. E não era verdade, porque a gente não cozinhava, a gente não vendia lá, né? E não era proibido cozinhar lá, né? A gente não vendia, não era ponto de venda. E ele falou, eu gosto muito de vocês. Ele falou, só que eu não tenho como financeiramente segurar essa situação. Arcar com isso, né? Ele falou, me desculpa. E esse dia foi o primeiro dia, como o nosso negócio estava demorando muito para acontecer, eu conversei com meu marido e eu falei, eu acho melhor a gente procurar um emprego regular até a gente conseguir fazer o negócio virar. E ele começou a trabalhar como carer. Você vai ter até essa semana, né? Sim, Falando sobre os cuidadores, ele começou a trabalhar naquele dia, do primeiro dia do trabalho dele. Falei, como é que eu ligo pro homem hoje, no primeiro dia de trabalho dele, falando, ó, precisamos mudar urgentemente, né? Eu falei, eu vou tentar resolver a situação antes, ver se eu consigo uma solução. Minha irmã conhece muito mais gente, eu vou ligar para ela e ver se ela pode comigo, ver se na imobiliária, alguma coisa assim. Liguei para ela e falei, olha,
isso aconteceu agora, né? E eu preciso sair daqui, né? Com a menina doente e tudo mais, eu preciso sair. E aí ela falou, olha, tem uma casa alugando aqui debaixo da farmácia, né? O dono da farmácia é o dono da casa e ele precisa que alguém entre imediatamente. Eu fui ver essa casa pra mim, mas não serve, mas de repente serve pra você. A casa, Boulder, sabe a casa do Snoopy? Pequenininho. Não, você olha por Não fora. conheço, não Você, lembro. você nunca viu, você não sabe a Sim, o expressão, Snoopy. a casa do Snoopy, que por fora é É. pequenininha e quando você entra é uma mansão, Ah, assim, sim. a casa por fora, você olhava e você falava, nossa, essa casa deve ser minúscula, assim, né? A gente vai sofrer aí dentro. A casa, quando você entrava, era tão grande. Era uma das primeiras casas da vila, que foi construída na vila, é uma casa antiga, tinha uns 500 anos, né? As paredes eram dessa. Não, 500 anos? É verdade. Sério? É verdade. Ah, Era uma das sim. primeiras casas que foram construídas na vila. Nossa. E elas era a grossura das paredes era assim, ó, Sim. muito difícil de aquecer. A casa era imensa, né? E como o dono, o landlord dessa casa, ele era dono de uma rede de farmácias, quando a gente falou para ele, olha, tá tudo bem para vocês a gente abrir um negócio aqui, ele falou, não, tá ótimo. Porque ele sabia, ele falou, não, peraí, se o meu inquilino tá tentando abrir um negócio, se ele tiver dinheiro, ele vai me pagar, eu nunca vou ter Sim. problema com o aluguel. Então, tudo que a gente precisou para abrir o negócio, ele ajudou, né? E aí você vai me perguntar, por que que o negócio não deu certo? Covid, Ah, é porque teve, né, a pandemia teve logo. o lockdown. Mas pera aí rapidinho. O que será que aconteceu com a outra casa lá? A mulher não... Que ela não deve gostar de ter vizinho Não, nenhum. então, o que aconteceu, nós passamos por lá algumas vezes para ver como é que estava, se estava alugando, então eles colocaram para alugar por alguns meses, nem meses, assim, foi por realmente pouquíssimo tempo, e logo depois a casa estava à venda. Ou, né, o dono não deve estar Não, suportando. porque assim, o dono, eu acho que ele percebeu que ele iria ter problema com essa vizinha para sempre, depois É. disso. Qualquer um que fosse lá, ele ia ter problema. Bonito ter Entendeu? assim um indiano lá, entrar lá, Já fazer logo pensou? um curry Já pra ela, pensou? ela não ia gostar, não. Não, não ia. Talvez ela não ia gostar de ninguém lá. Eu acho que não. Ela tinha alguns problemas dentro da casa dela, que nós ficamos sabendo, e que explica um pouco da reação dela, né? E hoje, eu que trabalho, também trabalho como carer quando não estou trabalhando em produções, num residencial com pessoas com deficiência intelectual. Então, hoje, trabalhando com essas pessoas, eu entendo um pouco da reação dela, porque ela tinha um filho autista, mas assim, num grau, Sim. né? Então, o cheiro, aquela mudança, terem pessoas falando outra língua no quintal e eles conseguiam ouvir, foi um gatilho muito grande para o menino. Ah, podia, então, perturbar o menino. Não, perturbou muito o menino. E ela falou, ela ficava enfatizando isso para mim. Na época, assim, eu como professora, eu trabalhei com crianças com autismo, com síndrome de Down. Mas você passa aquele tempo com eles ali, você tenta fazer algumas coisas, amenizar algumas situações, mas é diferente de você passar um longo período com eles, como eu passo hoje, né? E meu marido também. Muda muito sua perspectiva, né? Então, assim, depois eu não fiquei com raiva dela, nada, né? Eu tenho, eu sinto muito pela situação dela e pelo landlord que perdeu, eles tinham acabado de reformar a casa, né? Eles investiram muito dinheiro para alugar a casa, né? Quando nós entramos, a casa estava novíssima e ele teve que vender, ele queria fazer daquilo uma fonte de renda constante e ele perdeu, né? Porque por causa dessa situação. E infelizmente a pessoa que ia comprar provavelmente ia ter problema com a vizinha, né? Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.